Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula da semana e hoje a gente vai falar um pouco a respeito de formulários. Bom, vamos lá. Primeiramente, é interessante a gente entender a definição, né? O que é realmente um formulário. Formulário numa página web ele é utilizado justamente para coleta de dados, né? Através de um cadastro de um cliente, de um usuário, através de um campo onde a pessoa consegue preencher informações para que ela possa entrar em contato com a empresa, né? Um formulário de contato ou algo do tipo, um cadastro que se faz para fazer uma compra em um site, em um e-commerce. Então, um formulário ele é extremamente utilizado, até mesmo um portal de notícias para que os administradores consigam postar as notícias. Eles precisam de um formulário para cadastrar título da notícia, qual é o conteúdo, imagens, entre outras informações. Então, os formulários são extremamente importantes e necessários aí no desenvolvimento web. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que para iniciar e criar um formulário, a gente precisa de uma tag inicial, que é a tag form. Essa tag que vai delimitar o início e o final do nosso formulário. Então eu vou iniciar com a tag form e vou finalizar com a tag form. Tudo que tiver dentro, né, todos os campos específicos que estiverem dentro, fazem parte especificamente desse formulário. Antes da gente criar e ir fazendo isso na prática, eu até te aconselho já a deixar aberto aí o seu editor de preferência, o Atom ou o Brackets, Sublime, o que você quiser, o editor de sua preferência pode deixar ele já aberto para que você vá acompanhando e fazendo junto aí no decorrer dessa aula. Tá? Então, antes da gente começar a fazer isso na prática, é interessante a gente ver algumas instruções e atributos que são adicionados junto com os forms e para que eles servem, que aí na prática a gente vai conseguir visualizar e entender melhor. Então, para que a gente consiga escrever um formulário da forma correta, a gente precisa de duas instruções na tag form. Tá? A primeira instrução é o atributo method. Qual é a função e o que esse atributo faz? O atributo method ele define como esses dados vão ser enviados quando você clicar em um botão de enviar, por exemplo. Né? Como que os dados vão sair da página que você está preenchendo para quem solicitou esse formulário, para o site que está disponibilizando esse formulário. Tá? Então a gente vai ver dois exemplos e as duas formas que a gente tem de utilizar o método, que é por meio do get e por meio do post, e vai ver como que eles funcionam exatamente. Segundo atributo que o form necessita e precisa para que você consiga visualizar o seu formulário é a instrução action. Essa instrução action ela funciona especificamente para onde o seu formulário vai ser enviado quando você clicar no botão de enviar. Então o action vai definir, quando eu clicar no botão de enviar, que eu for submeter o meu formulário, para onde esses dados vão? Então no action normalmente a gente coloca a página específica que vai trabalhar com essas informações. Beleza? Então action, para onde vai as nossas informações, nossos dados, a gente vai ver o exemplo. E method seria a forma que esses dados vão ser enviados. Então a gente tem duas formas, o método get e o método post. A diferença entre os dois é que quando eu utilizo o método get no meu formulário, os dados eles são enviados na URL, né, no endereço ali da sua página mesmo. Eles vão ser concatenados, juntados no final da sua URL, do seu endereço da sua página, e vão ser enviados todos em formas de texto. Tá? Esse tipo de método não consegue trabalhar e enviar arquivos, por exemplo. Já o método post, ele de certa forma ele encapsula os dados, a gente chama, né? Ele junta os dados com a requisição HTTP e envia essas informações de forma aparentemente oculta ali para quem está enviando os dados, né? Ele não vai mostrar e concatenar as informações na URL. Então, por exemplo, quando eu tenho um formulário de login que a pessoa vai digitar uma senha, não é recomendado eu utilizar o get, porque o get concatena tudo na frente do endereço, consequentemente mostra tudo para quem está visualizando. Né? Então, existem formas de utilizar o get, existem momentos de utilizar o get, existem momentos de utilizar o método post. Beleza?
Então, para a gente começar aqui a fazer os exemplos, abram aí o seu editor e a gente vai começar a trabalhar com a edição dos códigos. Vamos lá então, eu estou com o editor aberto aqui, tá? E a gente vai começar a escrever a nossa página HTML. Então eu vou primeiramente criar um novo arquivo, né? Então File, New File, File Save, para salvar o meu arquivo. E aí eu vou escolher a pasta que esse arquivo vai ser salvo. Então isso daí vocês provavelmente já fizeram, já sabe. Eu vou deixar aqui na descrição o passo que você precisa fazer. Mas basicamente você precisa definir File, New File, File Save. E aí você escolhe onde você vai salvar, seja na área de trabalho ou numa pasta específica. E depois você vai definir um nome específico para o seu arquivo. Então vou colocar aqui, ó, aula 1, sempre terminando com .html, para que eu consiga visualizar e testar o arquivo. Vou colocar as instruções iniciais que eu preciso para criar um arquivo HTML. Aqui no título eu vou colocar aqui, ó, aula sobre formulários. E dentro do body, que é onde a gente tem o conteúdo da nossa página, é onde a gente vai começar a escrever o nosso formulário. Então, form. E fechar a tag form. Tudo que estiver aqui dentro, eu vou colocar um comentário. Aqui vai os campos do formulário. Tudo que estiver aqui dentro faz parte do meu formulário. As instruções action e method vão aqui dentro da tag form. Então eu vou colocar aqui, ó, action igual aspas duplas, e aqui eu vou colocar qual é a página que os meus dados vão ser enviados, tá? Por enquanto a gente vai deixar em branco. E aqui a gente tem a segunda instrução, que é o method. O método vai definir, como eu falei, a forma que esses dados vão ser enviados. Então eu posso ter via get ou via post. Se eu não adiciono esse método, por padrão ele vai ser enviado pelo método get, tá? Então eu posso colocar tanto um como o outro. A princípio eu vou deixar como método get aqui, para a gente conseguir testar e visualizar essas informações, tá? Agora vamos dar seguimento aí e ver alguns campos específicos que a gente pode utilizar na escrita ali do nosso formulário. Vou voltar aqui para o material. Existem vários tipos de campos, né, que a gente pode adicionar, a gente vai ver cada um deles aqui no decorrer da nossa aula. Mas antes da gente ver, é interessante a gente ver alguns atributos que vão junto com os campos. Da mesma forma que o method e o action vai junto do form, alguns atributos que vão junto dos campos que são importantes. Primeiro campo, primeiro atributo, que vai sempre junto de uma tag de formulário, de um campo de formulário. Name. O name, ele é como se fosse um identificador daquele campo. É através do name que a gente vai conseguir resgatar essa informação. Então o usuário digitou alguma informação lá, digitou o nome completo dele. Através do name eu consigo captar essa informação, né, e trabalhar com ela, mostrar na tela ou enviar ela para o banco de dados, entre outras informações. Value. Value é um valor pré-definido do campo. Né? Se eu definir um value para o meu campo, consequentemente, quando eu visualizar o formulário, o campo já vai estar preenchido desde o momento que eu abrir o formulário. Max length seria tamanho máximo, número máximo de caracteres que um campo suporta. Então eu quero que um campo de senha só possa digitar 10 caracteres, 10 letras ou números ou caracteres especiais. Então eu defino o max length 10. Size seria o tamanho do campo, né? A gente vai ver isso. A gente não vai utilizar muito o size, porque a gente vai definir tamanho do campo por meio do CSS. Rows e calls seria a ideia de você, quando a gente vê um pouco mais à frente os text areas, campos de texto que são mais compridos, para a pessoa, por exemplo, digitar um texto, uma mensagem mais completa. O rows e o calls seria para definir o número de linhas e o número de colunas, né, baseado na quantidade de caracteres. Disable, você desabilita um campo, então a pessoa não consegue clicar e preencher aquele campo, ele fica desabilitado. Checked, para definir um campo ele é
marcado, já pré-definido como marcado, ou seja, quando eu abrir o formulário ele já vai estar marcado. Type, ele é um atributo que vai definir o tipo do campo. Se ele é um campo de texto simples, um campo de senha, um campo de e-mail, um campo de número, campo de data, o type que define essa instrução, essa informação. Então a primeira coisa que a gente vai ver são os campos de texto. Tá? O primeiro campo, o tipo de formulário que a gente vai ver é o campo de texto simples. Como que a gente faz e utiliza esse tipo de campo? A gente vai definir a tag input. A tag input é um campo de entrada, né? Então eu consigo digitar alguma coisa ali. Type, né, que a gente viu um pouco antes, que é a instrução para definir o tipo do campo. Dentro do type, campos de texto simples, então type text. Name, e aí o nome do campo eu defino o nome que eu quiser. Ele é bem semelhante a tipo o nome de uma variável. É através desse nome que a gente consegue futuramente resgatar as informações e manipular esses dados que a pessoa digitou. Então, input, type, text, name e o nome específico são as instruções iniciais e básicas que eu quero para o meu campo. A gente pode ver a aparência inicial de um campo de texto. A gente tem aqui em cima. Então aqui nesse caso eu tenho 3 campos de texto. E aí eu tenho um texto antes desses campos aqui para identificar o que a pessoa precisa digitar ali. Algumas informações extras que eu posso colocar no meu campo é, por exemplo, value. A gente viu ali nas definições anteriores de atributos, o value ele é um valor pré-definido para o nosso campo. Então, se eu quero que o campo já comece com um valor pré-definido, eu adiciono o atributo value. Tá? Diferentemente, se eu quero colocar uma marca d'água só, por exemplo, é só um texto de informação no campo. Quando o usuário clicar ali, aquele campo apaga aquela marca d'água e deixa digitar algo novo, a gente utiliza o atributo placeholder. A gente vai ver agora um exemplo, então vamos lá para o nosso código, que a gente vai visualizar isso na prática, como que vai funcionar. Beleza? Então estamos aqui no nosso código e a gente vai definir um campo de texto. Então eu vou colocar aqui, nome, input, type, e aí eu vou colocar o tipo do meu campo, text. E o name eu vou colocar aqui, por exemplo, nome completo. Quando eu vou lá no navegador para visualizar, então eu vou encontrar meu arquivo, onde que ele foi salvo. Vou dar 2 cliques no meu arquivo. E aí eu vou visualizar isso no navegador. Quando eu abro aqui o navegador, eu tenho o meu campo onde eu consigo preencher informações. Então, Eric Maciel Cardoso. Então, são campos onde eu consigo preencher informações. Isso é um campo input, de entrada de dados. Tá? Então, eu consigo digitar informações. Esse é um campo de texto simples. Se eu for lá no meu código e colocar, por exemplo, value, e colocar como pré-definição aqui do meu campo, Eric, salvei, Ctrl S, vou lá no navegador para visualizar e atualizo a minha página. Por padrão, toda vez que eu carrego a minha página, o que vai vir carregado aqui é o que eu coloquei no value. Então, Eric. Então, o que você colocar no value, ele vem como padrão, como se o campo já tivesse preenchido. Só que, para eu preencher outra coisa, eu preciso, por exemplo, apagar esse e digitar outro nome, por exemplo, José da Silva. Isso é necessário quando eu coloco o value como padrão. Agora, se a gente olhar um outro atributo que a gente pode adicionar nos campos de texto, vamos lá no nosso código aqui, e eu vou mudar esse atributo. Ao invés de eu colocar o value, eu vou colocar o atributo chamado, vou colocar aqui embaixo, o atributo chamado placeholder. Esse atributo é como se fosse uma marca d'água, que quando eu clicar ela some. Então,
eu posso colocar a mensagem aqui, ó, digite seu nome aqui. E aí se eu for lá no navegador e visualizar isso, atualizei, ó, digite seu nome aqui. Então, diferente do Velo, que eu tenho que clicar e apagar tudo que já está pré-definido, o placeholder é apenas uma marcação, um marca d'água, né? Que quando eu clico, eu consigo digitar sem precisar apagar. Então, eu consigo digitar aqui, ó, Eric Maciel Cardoso. Então, o Velo define o valor pré-definido e o placeholder define apenas um marca d'água, que não é um valor para o campo. Eu preciso digitar esse valor específico para o meu campo. Tá? Então essas são as informações e atributos que eu posso utilizar aí no decorrer dos meus formulários. Beleza? Vamos seguir um pouco para frente aí. Um outro campo que nós temos é o campo de senha. O que vai mudar do campo de texto simples para o campo de senha? O campo de texto simples ele tem o type text. O campo de senha tem o type password. Na hora que eu for digitar as informações, elas vão ser ocultas, né? Ó, se a gente vê o exemplo aqui do campo password, as informações vão ser escondidas, né? Justamente porque eu não quero que a senha fique aparecendo para todo mundo visualizar. Beleza? A gente vai fazer o exemplo ali, mas vamos seguir um pouco mais à frente. Outro campo que a gente tem é o campo de seleção de arquivos. Se o meu formulário precisa de uma informação de um arquivo PDF que a pessoa envie, ou de uma foto, né, um cadastro de usuário e vai cadastrar a foto dele. Por exemplo, quando você faz o envio da atividade aí no Moodle, você tem um campo que você precisa anexar um arquivo. Então, esse campo, a única coisa que muda também de um campo de texto simples é o atributo file. Então, para texto simples, type text. Para campo de senha, password. Para arquivos específicos, file. Tá? Isso vai ser mudado no type. E fazer um exemplo na prática. Vamos para o nosso editor de código aqui, para a gente fazer esse exemplo na prática. Então eu vou ter aqui, ó. Inicialmente, como eu não estou trabalhando com CSS, vou colocar um BR só para ficar com a quebra de linhas certinha aqui para a gente. Então eu vou colocar aqui, ó, senha. A minha senha, ela vai ser um input com o type password. Vou colocar aqui senha, né? E eu posso colocar um placeholder também. Ó, digite sua senha. E eu tenho outro campo que a gente viu, que é um anexo. Então, input, que vai mudar type file. Name. Vou colocar aqui anexo, tá? Para que a gente consiga visualizar. Vamos atualizar isso no navegador. Atualizei, ó. Digite seu nome. É um campo de texto simples. Então, Eric Cardoso. Digite sua senha. Tudo que eu digito, ele vai de forma oculta. Tá? Justamente pelo fato de ser um type password. E aí, o anexo aqui, ele vem com um campo pré-definido, né? Escolher arquivo, nenhum arquivo selecionado. Então, eu posso clicar aqui e ele vai abrir as minhas pastas para que eu possa anexar. Vou anexar um arquivo aqui e aí ele já aparece o arquivo que eu acabei de anexar. Tá? Então cliquei, selecionei o arquivo, abrir, ele já aparece. E aí quando eu enviar esse formulário, eu posso trabalhar com esse arquivo. Beleza? Próximo campo que a gente tem são as caixas de seleção. O que seria uma caixa de seleção? É quando eu tenho várias opções e eu quero marcar uma ou mais informações. Né? A caixa de seleção ela permite isso, que eu marque várias opções. Então, por exemplo, no formulário eu tenho quais suas preferências de notícias. E aí eu tenho lá tecnologia, esportes, moda, culinária, outros tipos de notícia. E a pessoa ela pode selecionar várias delas, uma ou várias. Para isso, para a gente trabalhar com esse tipo de campo,
a gente utiliza o type checkbox, tá? São caixas de seleção. Nesse caso aqui eu conseguiria marcar tanto a primeira, como a segunda, como a terceira. Tá? Então possibilita selecionar uma ou mais opções. O name de cada um dos checkbox ele é diferente para cada um deles. Então nesse outro exemplo aqui a gente tem esporte, e aí eu defini um name como ESP, só o exemplo, né? Quais áreas você deseja receber notícias? Tecnologia e o name Tech. Artes e o name Art. Então o name vai ser específico para cada campo. E aí o value vai ser o valor que vai ser enviado quando eu submeter o formulário. Isso aqui é apenas um texto fora do input. O value é o que realmente, quando eu resgatar a informação, é que eu vou verificar qual o campo que ele marcou, se foi ESP, Tech ou todos juntos. Tá? Dando continuidade aqui, além da caixa de seleção, a gente tem um outro campo que, ao invés de eu poder marcar uma ou mais opções, eu só consigo marcar uma específica, que é o campo chamado de Radio Buttons, ou botões de seleção. Tá? Como que eu utilizo esse campo? Esse tipo de campo aqui, se a gente olhar no exemplo, eu só consigo, por exemplo, qual a sua idade? A pessoa não tem a idade de 18 a 22 e 23 a 30. Eu não posso marcar mais de uma opção, a idade é só uma. Né? Então, esse tipo de campo possibilita a marcação somente de uma informação. Se eu marcar outra, ele desmarca a anterior. Então, para isso, qual que é a instrução que eu preciso colocar? Type rádio. E o name desses types, eles precisam ser exatamente iguais, para que o navegador consiga entender que todos os campos ali são apenas um. Então eu só consigo marcar um deles específico. Tá? A gente vai ver isso no código, como que se utiliza. Então vamos lá para o nosso código, que a gente vai trabalhar com essa visualização. Então, além do anexo aqui, vamos colocar um BR, depois a gente vai formatar isso com CSS. Tá? Eu vou ter aqui, input, type, checkbox. Vou colocar aqui, por exemplo, quais suas preferências de notícias. Digamos que esse nosso formulário quer saber o que a pessoa gostaria de ver como notícia. Então, vou colocar aqui, só para identificar esse campo, esportes, vou colocar um outro input, type, checkbox, variedades, input type, checkbox, vou colocar aqui, moda. Beleza. O segundo tipo de campo que a gente viu é o campo Radio Buttons, que possibilita apenas marcar uma das opções. Então, vou colocar o exemplo da idade lá. Qual sua faixa de idade? Vou colocar um BR aqui só para pular a linha. Então, qual a sua faixa de idade? Input, type, rádio. O name deles precisam ser iguais. Então, eu vou colocar aqui idade. Então, input type rádio, vou colocar aqui 10 a 18 anos. Da mesma forma aqui, input type rádio. O mesmo name, porque eu só posso selecionar um dentre os vários campos. 19 a 30 anos. Rádio. O name vai ser o mesmo. Eu vou colocar aqui, acima de 30 anos. Tá? Vou salvar esse meu arquivo e vou lá no navegador para que eu consiga visualizar. Tá? Então vou no navegador, atualiza a minha página. Quais suas preferências de notícias? Então, esportes eu consigo marcar, variedades e moda. Então eu consigo marcar todos ou nenhum deles, ou apenas um. Se eu clicar e ele já tiver marcado, ele vai desmarcar. Agora os Radio Buttons, quando eu cliquei em 10 a 18 anos, ele fez a marcação. Se eu clicar 19 a 30, ele desmarca o 10 a 18 e marca o 19 a 30. Se eu clicar no acima de 30, ele desmarca o anterior.
Diferente do checkbox, que ele marca todas, os radio buttons permite apenas eu selecionar uma dentre as várias opções que eu tenho. Se eu tiver 10 radio buttons, ele vai permitir que eu marque apenas um deles. Se eu tiver 10 checkbox, eu posso marcar qualquer um desses checkbox aí, ou um ou vários deles. Beleza? Próximo campo que eu tenho é o botão de enviar ou de resetar, tipo limpar todos os dados. O botão de enviar, quando eu clico, ele vai submeter os dados do meu formulário. Botão de resetar, quando eu clicar, se eu já tiver preenchido alguns campos, ele vai limpar todas as informações do meu formulário. Então, vamos para o nosso código, vamos visualizar isso na prática. Então, eu estou aqui com o meu editor de código aberto e eu vou criar 2 botões. Input também é a mesma coisa dos outros, com a diferença que o type vai ser submit para o botão de enviar. Então, name, vou colocar aqui enviar, e o value, porque o que vai aparecer no botão escrito, vai ser aqui, ó, enviar dados. E eu vou criar um segundo botão do tipo reset, que vai ter um value chamado limpar dados, tá? Esses 2 botões, submit para enviar as informações e reset, limpar tudo. Você vai ver quando a gente clicar em submit, como o nosso método está como get aqui, ele vai aparecer os dados, as informações que eu digitei até o momento na URL. Então eu vou salvar agora o meu arquivo, Ctrl S, e vou lá para o meu navegador para eu conseguir testar e visualizar essas informações. Então atualizei aqui, ó, apareceu enviar dados e limpar dados. Então vamos supor aqui que eu já tenho aqui, ó, Eric Cardoso digitado, tem a minha senha digitada, marquei aqui esportes e variedades e marquei acima de 30 anos, por exemplo. Quando eu clicar em limpar dados, ó, todos os dados foram limpos. É como se eu tivesse iniciado do zero o formulário. Agora, se eu já tenho, por exemplo, Eric Cardoso, a minha senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, marquei esportes e variedades e marquei acima de 30 anos. Tá? E quando eu clicar em enviar dados, o que vai acontecer? Ó, meu formulário foi recarregado, né, com os dados vazios, mas olha aqui, ó, na frente da URL, não sei se você consegue visualizar aí, a URL aparece nome completo igual Eric Cardoso, senha igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então ele lista para mim, pelo método get, as informações ali no endereço da minha página, na frente do nome da página. Então tudo que eu preenchi vai aparecer aqui e eu consigo visualizar. Então na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o método get, o método post e ver um pouco mais dos tipos de arquivos aí, dos tipos de formulários que nós temos e como utilizá-los e fazer na prática e trabalhar com essas informações e esses formulários específicos. Beleza? Até a próxima aula.